Sabe, para começar esse vídeo, eu queria que vocês poderiam estar abrindo sua Bíblia em Mateus 6:6. Leremos. Tu, porém, quando orares, entres no teu quarto e, fechando a porta, orares teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Olá, igreja. Paz do Senhor esteja com todos que assistem esse vídeo. E demorou, mas se olhando bem, olhando para trás, parece que passou bem rápido. Igreja, hoje eu termino de ler Lucas. Lucas é um dos evangelhos que falam sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Lucas, que, para quem não saiba, foi um discípulo que Jesus mesmo escolheu. E, sabe, eu queria estar falando sobre tudo isto, sobre como foi minha leitura, como é tudo isto, porque muitos conhecem assim de primeira vista a história de Jesus, sabe que ele foi um homem bom, uns até têm a audácia de falar que ele foi um sábio, um profeta, enfim, muitos conhecem assim a vida de Jesus, mas são poucos que realmente se afundam. A maioria são teólogos, se afundam para saber mais, e eu nem de longe sou um teólogo. Sou um mero pecador. Mas, entre esse meio ano, quantas coisas aconteceram, e posso falar que eu tenho uma história longa com o Lucas. Uma história. Bem, se eu pudesse recitar um versículo que me marcou muito, que realmente foi muito necessário, foi tipo muito, foi como uma facada para que muitas das coisas eu caísse na real. Foi o tão lindo de recitar Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá-la. Quem perder a vida por minha causa, essa salvará. E aqui que vem a facada. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que um de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Esse versículo é muito, é uma moto tá passando, muito importante. E se eu pudesse resumir Lucas, seria esse versículo, principalmente pela sua importância na minha vida. Sabe? Eu não quero tratar esse vídeo como como é o nome? Um relato, não. Testemunho. Eu não quero trazer este vídeo como testemunho. Eu não vou chegar aqui e vou falar toda a minha vida, porque isso não é o tema inicial. Talvez em breve, caso pedirem, caso for necessário, eu falo sobre isso. Mas hoje estamos aqui em Lucas, em seu último capítulo, para lermos e fazer uma devida
reflexão sobre tudo. A minha experiência, o meu comentário sobre tudo isto, porque como falei agora há pouco, muitos sabem sobre a história de Jesus, mas são poucos que se interessam a saber. Eu mesmo não tinha ideia como funcionar, como era o crucificamento de Jesus. Eu não sabia o que aconteceu depois, porque o Evangelho, nossa forma mais prática é isso. Jesus morreu e nós somos salvos pela graça. Não que esteja errado, mas como eu, um cristão novo ainda em fé, eu não sabia como é que era, como foi tudo isso. E é muito necessário para os que estão chegando saberem, porque Cristo é o começo, o início e o fim da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é sobre Jesus. Independente do que falam, a Bíblia é sobre Jesus. E é sobre isso que hoje eu vou estar lendo. E tudo para a glória de Deus. A ascensão de Jesus. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Acontecendo que, enquanto os abençoava, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomando de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. A ascensão de Jesus. Foi quando Jesus, após cumprir sua missão, ele se despede dos seus discípulos, abençoando, e volta para a sua casa. E, sabe, é tão lindo. Sabe, tipo, o final disso é tipo, eles voltaram e louvaram. E eu imagino a importância de ter uma coisa tão perfeita assim. Queria estar lendo os outros um pouco atrás. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa-se se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu esse entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Pois vós testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que o do alto seja revestido de poder. O que se dá a entender? Eles, meio que aqui, eles compreendem totalmente a Escritura. Porque que Jesus vinha, que veria, que vinharia, chegaria, digamos assim, de forma mais correta, era algo que estava sendo anunciado desde lá atrás. Mas vamos usar o mais famoso, Isaías. Até aí, ninguém realmente sabia, ninguém tinha total entendimento. E os discípulos, que foram escolhidos a dedos por Jesus, foram úteis para o projeto. Jesus poderia facilmente converter a todos, mas ele ainda assim permitiu que nós participasse disso, participasse dessa comunhão, porque a Bíblia cita que em todo momento Deus nunca foi a ideia inicial Deus nos abandonar, porque ele sabe que de nós nada podemos fazer. E eu acho que é isso, Deus sempre quis se aproximar de nós. E a forma mais próxima de Jesus, de Deus se aproximar a nós, é enviando o seu Filho.
que veio aqui, mas para salvar a humanidade teve que ser triturado pelas nossas iniquidades, triturado para que agradasse ao Pai e que tivéssemos a vida eterna. E é tão gratificante saber tudo isso, porque muitas vezes nós, quando pecamos, nós achamos que é tudo isto e acontece e não tem mais salvação, acabou. Só que Jesus veio, não foi em vão. Seu sacrifício não foi em vão. Eu creio na ideia que desde lá do princípio Deus lembrava de nós, desde o princípio Deus nos lembrava. E é aquilo, né? Tudo é plano de Deus. E se você for perceber toda a história, tudo é plano de Deus. Ele age em tudo. E muitos pensam que daqui de Lucas foi, tipo, Jesus foi e pronto, acabou. Só que não. Por quê? Porque logo embaixo tem João. João que fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra elas. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz. E saber a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo quanto o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Se tem uma forma mais clara também de falar sobre Jesus é aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é um termo meio engraçado que as pessoas assim, poxa, como é que uma palavra pode virar pessoa? Uma mera ilustrativa. Por quê? Porque lá em Gênesis, o que mais me surpreende, se é algo que mais me surpreendeu na Bíblia, além de tudo, é a ideia do verbo. Porque imagina que não havia nada, havia só Deus. E Deus, com toda a sua plenitude, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse. O que é disse? É falar. Deus criou o falar. Das bocas dele surgiu o ar que suplicamos hoje ao respeito dele. O ar, o verbo, o falar, ele que ensinou, ele que deu ao Adão, deu a Eva o entendimento de compreender. O mesmo, olha a compreensão. Se temos a palavra, o Caio, o João, o Pedro, o Miguel, esses conjuntos de frases só existiriam por causa de Deus. Se Deus não tivesse falado da Bíblia, jamais. Então Deus testifica a própria Bíblia. Testifica a própria Bíblia. Porque essas palavras aqui só foram necessitadas por conta de Deus ter falado lá no início. Por isso que aqui é engraçado. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Jesus. O Verbo que Jesus que veio aqui falar com os que estavam perdidos. E tudo isso é surpreendente. E, cara, não tem palavras. Sobre tudo isto. Todo o Evangelho de Lucas.
Eu falo aqui que é tudo grandioso tudo isto. E eu leria de novo porque leria. Meu objetivo é ler toda a Bíblia, mas ler não por ler, mas ler para compreender. Eu leria tudo isso de novo. Até penso em ler Timóteo, essas cartas de Paulo e Paulo sobre principalmente é meu interesse de ler, porque eu já li uma vez, só que eu acho que eu não compreendi totalmente a mensagem e tal, e uma hora eu leio de novo. Uma hora, quando eu terminar o que eu pretendo, o que Deus pretende para mim. Porque não é que eu não queira, é porque eu quero ler outros capítulos que interessam o meu conhecer. Quem sabe eu trago um dia aí uma análise de números, um Deuteronômio, que também é interessante, mas isso ainda Deus vai me falar. Porque hoje se encerra Lucas e sobre tudo isto, sobre a mensagem de Jesus através da sua cruz é gratificante. Se eu não falar que eu fiquei, deu uma alegria no meu coração quando eu li que Jesus ressuscitou, mesmo que eu sabia, o fato de estar lendo, o fato de entender todo esse contexto que não provém de mim, mas provém de Deus, que Deus, que mesmo sabendo que durante o dia eu falho tudo, ele ainda me permite eu saber. Porque fala na Bíblia que Jesus não rejeita aquele que, tipo assim, aquele que vem ao Pai, ele não rejeita. Porque, como eu falei, Jesus, ele quer nos manter junto. Não é tão que de forma alguma Deus, tipo, a humanidade fez isso comigo, agora eu vou ficar magoado. Não, de Deus não pertence a mágoa. Por isso que ele é um Deus justo, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus bom, um único, o primeiro, do princípio ao fim. E tudo isto, tudo isto, não tenho palavras para descrever. E se eu não tiver palavras, eu posso falar depois desse vídeo, ou eu posso um dia ter mais o que falar, porque falar sobre Jesus é gratificante. Porque a situação que eu me encontrava até então, de não entender, de ser eu ser a ira de Deus, eu pertencer à ira, eu pertencer à iniquidade, eu pertencer ao pecado. Deus me tira daquele lugar onde eu estava, Deus me coloca nessa situação que eu estou agora, de estar sendo testemunha da luz, testemunha de falar que Jesus salva, entender assim, galera, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Foi para que nós se purificasse. Entender por que os discípulos eles eram tão confiantes. Se tem alguém que testifica, se tem alguns que testificam mais a vinda de Jesus, para falar assim, isso eles estavam certos, são os discípulos que eles, tipo assim, eles queriam a morte do que negar Cristo. E eu vejo que muitas vezes negamos a Cristo por algo simples, algo provisório, algo que não vai levar nós a nada. Às vezes a nossa carne quer algo que, tipo assim, ó, acabou já. E isso só traz angústia. E eu li agora há pouco, não sei se eu vou achar, sobre Paulo instruindo lá em Efésios sobre as coisas da carne. Eu não vou achar aqui, eu li brevemente só para ter um pouco de compreensão, falando sobre que essas coisas de nada provém. Paulo mesmo fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tipo, essas coisas me vêm, mas eu não me deixarei ser permitido por elas, não permitirei ser dominado por elas, por esses prazeres. E tipo assim, voltando ao evangelho para não fugir muito do assunto, tudo isso que está em Lucas é gratificante. É triste, você fica, tipo assim, você lê, você saber, você entender, se depois você vê um vídeo de teologia, um vídeo de até um médico falando como foi a crucificação de Jesus. E eu fico pensando, isso é o que está escrito. Mas imagina como é que foi vivenciar isso. Como foi os discípulos. Tipo, ter isso em mente. Você vê nos olhos alguém ser chicoteado até não aguentar mais. Você vê alguém um justo, alguém que não tinha nada a ver, ser crucificado.
Crucificação para algo que era tratado pelos piores inimigos. Tipo, Jesus estava no meio e o resto tinha um psicopata, um doido. E pior, Jesus foi condenado. Foi tipo assim, entende a compreensão? Tinha um bandido, um assassino, um horrível, um cara mau. E Jesus tipo, entende? Você fala assim, como podes isto? Como podes isso? Só que você lembra, era plano de Deus. Era plano de Deus, era necessário que isso aconteça. E, tipo, eu fico imaginando como é que foi em Getsemane, a angústia de Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus não queria morrer. Não queria estar morto, porque ele sabia que era uma coisa crucial, mas ele preferiu agradar o Pai. E quantas vezes nós não fazemos questões, nós damos de mão lavada. Se o que nós vai ver, se o que nós vai falar é errado. E eu falo isso não dando advertência, também serve para mim. E eu principalmente. Que qualquer uma hora ou outra eu tô no mesmo erro. Entende? E eu falo que depois do Getsemane, que é quando Jesus procede tudo isso, é só tristeza. Só tristeza. Mas é uma tristeza que nós necessitamos saber. Necessitamos estar em dia com essa ideia na cabeça. Porque um justo que morreu por nós. Alguém que não tinha pecado. Sabe que alguém não ter pecados? Tipo, algo tão, para alguns, tão normal. Alguém que não tinha, que nasceu, que viveu 30 anos puro, agradando ao Pai, que fez o que era um homem bom. Um homem bom foi morto. Da pior forma. Entende? É bom que nós entenda a dor para que a gente possa estar pensando 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 1000 vezes antes de pecar. E tipo assim, a tentação pode parecer triste, tipo, nossa cara, eu queria ter visto aquele negócio, mas não adianta. Por isso que nós devemos estar com a palavra, com o coração fortificado pela palavra. Por isso que eu falo, leiam a Bíblia, pega um livro. Não é difícil. Não é difícil. Porque Deus deu a Bíblia para nós para que nós possamos ler. Ele não criou 66 livros, se eu não me engano, à toa. Criou com propósito. E é para nós ler, não é para nós deixar aqui de enfeite. E eu falo, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E que cada dia mais ele me quebre o meu orgulho, que quebre minha noção que eu sou o centro, que ele possa estar sempre guiando meu coração. Porque eu sei que dessas minhas palavras que eu falei hoje não procederam de mim, porque eu pedi orientação a ele. E, cara, não tem palavras, sabe? É gratificante, é incrível tudo isto. E não sei se eu tenho algo mais a falar. E, sabe, tem Lucas 16, 19 e 20 também. Deixa eu dar uma olhada aqui. 16? Ué. Ah, não, é Marcos. Tô confundindo. Vamos ler Marcos só para finalizar legal, porque tem referência. Se tem referência, porque tem sua utilidade. 19, 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui já é um up pro Atos. Mas, quem sabe também, se Deus quiser, eu venho aqui até finalizando o Atos, quem sabe. Deus é bom. Bem, irmãos, esse foi o vídeo. E para terminar, vamos estar orando, porque espero que o que foi falado aqui possa estar entrando tanto nos seus corações quanto no meu coração. E que peço perdão pelo vídeo longo, mas eu não tô nem aí para isso. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor que dá-nos forças, Pai, para resistir às tentações diárias. Pai, sabemos que por nós mesmos nós não temos forças para nada. Não conseguiríamos fazer nada.
Pai, eu lhe agradeço que o Senhor me abençoou neste momento para trazer uma palavra. E eu lhe agradeço, Pai, por tudo mesmo que o Senhor fez por mim este ano. Por toda a vitória, por toda a força nas lutas, por tudo que o Senhor fez de lá atrás até aqui. Porque sei, Senhor Pai, que pela graça sois salvos. Pela graça que o Senhor me oferece a mim, que eu sou salvo. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Até aqui. Por isso que eu oro, Deus. Pedindo que o Senhor cada dia me enche-me de fruto do Espírito. E que o domínio próprio, Senhor Pai, seja recheado em mim, que encha vasilhas, que encha vasos, que encha um rio, Pai. Que a Tua palavra seja, que eu possa estar testificando a Tua palavra em meu coração. E não para os outros, mas testificando a Tua palavra no meu coração. Porque é do meu coração que procede todo o mal, que procede toda iniquidade. Faça-me morar nos meus pensamentos, que eu possa estar tendo juízo, tomando vergonha na cara das coisas que eu posso estar fazendo, porque eu sei que o Senhor me perdoa e eu sei que o seu perdão não é em vão. Não foi em vão o seu sacrifício, e eu sei que o Senhor sempre está disposto a estar estendendo a minha mão nos meus erros, e eu sei que o Senhor é Deus justo que não se alegra na minha justiça. Eu sei que se o Senhor quisesse, o Senhor poderia facilmente me fazer sua justiça e de forma alguma estar sendo injusto. Porque se não fosse Jesus, glória a Deus. Jesus, Deus, eu venho esta noite agradecendo por tudo isto. Que os próximos livros que eu possa estar lendo possam estar sendo decididos pelo Senhor e com seu propósito. Porque sei que o Senhor me deu Lucas a entender por sua razão, por uma razão, e eu já entendi ela. Obrigado, meu Deus. Abençoe este ano, Pai, que em breve vai começar. Me abençoe, Pai, na escola, Pai, para que eu jamais distancie do seu caminho. Pai, me conforte meu coração na escola, Pai, porque eu sei que muitas coisas podem proceder, coisas ruins. Eu quero que o Senhor me conforte, me faça muito forte na tua palavra. Me ajude a crescer cada dia mais em fé, porque ainda assim sou pequeno e cada dia preciso mais saber de ti. É o que eu oro, é o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos.